Olá, boa tarde a nós aqui novamente com o nosso Da Tarde para você. Lembrando que Da Tarde é um hashtag para você, uma palavra breve, objetiva, meditando, refletindo um pouco daquilo que Deus tem ministrado para nossas vidas. Hoje eu vou falar rapidamente nessa segunda-feira, né? Não nesse, mas nessa segunda-feira, 6 de abril, vou falar sobre uma porção rápida, um texto de Neemias, no capítulo 6. Alguns versículos a mais do que os outros dias, mas vai ser preciosíssimo. Capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 14. Vou fazer uso da leitura da Bíblia Viva, na versão Bíblia Viva, que é assim, marcante e maravilhoso para nós. Lembrando que você precisa acionar aí, o seu like. Se você ainda não inscreveu no canal, se inscreva, fortaleça o nosso canal, vai ser fantástico. Mas vamos lá na leitura bíblica, Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, para essa tarde, para nós. Vamos ver o que Deus tem a dizer para nós. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e outros dentre os nossos inimigos descobriram que já havíamos quase completado a reconstrução do muro e que não havia nenhuma brecha, se bem que ainda tínhamos colocado todas as portas dos portões nos seus lugares. Eles mandaram o seguinte recado: venha, vamos nos encontrar numa das vilas na campina de Ono. Mas compreendi que planejavam me fazer mal. Por isso respondi, mandando este recado: estou fazendo um trabalho muito importante. Não vejo motivo para suspender o trabalho e ir conversar com vocês. 4 vezes eles mandaram o mesmo recado e sempre dei a mesma resposta. Da 5ª vez, o ajudante de Sanbalate veio com uma carta aberta na mão, que dizia assim: Gesem me diz que por toda parte aonde ele vai, ouve dizer que os judeus planejam uma revolta, e é por isso que vocês estão construindo o muro. Ele afirma que você planeja ser o rei deles. Isso é o que andam dizendo por aí. Ele também conta que você nomeou profetas que fazem campanha a seu favor em Jerusalém, dizendo: olhem, há um rei em Judá. Você pode ficar certo de que vou levar essas notícias ao conhecimento do rei Artaxerxes. Por isso, vamos nos encontrar e conversar a respeito dessa situação. Minha resposta foi esta: você sabe que está mentindo. Não há qualquer verdade toda nessa história. Você está apenas tentando intimidar-nos para que paremos a nossa obra. Eu, porém, orei pedindo: ó Senhor Deus, por favor, dê-me forças. Alguns dias mais tarde, fui visitar Semaías, filho de Delaías, que era filho de Metabel, pois ele me disse que tinha recebido uma mensagem de Deus. Vamos esconder-nos no templo e trancar bem a porta, exclamou, pois esta noite eles vêm para matar você. Eu, porém, respondi: eu, o governador, deveria fugir do perigo? Não sou sacerdote, por isso, se entrar no templo, estarei sujeito a perder a vida. Não, eu não vou fazer isto. Então vi que Deus não tinha falado com ele, porém Tobias, o Sanbalate, tinha contratado Semaías para me assustar e fazer com que eu pecasse, fugindo para dentro do templo. Então eles poderiam fazer acusações contra mim e desacreditar-me. Versículo 14, para a gente finalizar, diz assim: eu orei, ó meu Deus, não se esqueça de todo o mal feito por Tobias, Sanbalate e a profetisa
Adia e de todos os outros profetas que me tentaram intimidar. Que texto marcante para uma segunda-feira como essa, hein? Maravilhoso, maravilhoso o texto. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que me leva a pensar num título para nós pensarmos ou refletirmos nessa tarde é o seguinte: quando nos falta um foco, o que fazer? O que você faz quando você está aí sem um alvo, sem um objetivo, sem um foco para a sua vida? O que você tem feito? Me lembro uma certa vez que, aplicando uma dinâmica, eu gosto muito de aplicar dinâmica nas minhas aulas, nos treinamentos, e eu montei 2 grupos. Um dos grupos, a tarefa deles era procurar tirar do foco aquilo que o outro grupo queria fazer. E no outro grupo, a tarefa deles era levantar uma pessoa, essa pessoa teria os olhos vendados, e agora, entre eles decidirem quem seria o líder que orientaria esse que estava com os olhos vendados. Foi muito bacana porque eu coloquei alguns obstáculos até aquele que estava com os olhos vendados chegar no seu ponto de destino, e assim ele chegando ali dentro do prazo estabelecido, eles ganhariam. Porém, em meio à trajetória, esse que ficou para liderar, aquele que vai dizer para a direita, para a esquerda, levanta o pé, lembra? Esses detalhezinhos, né? Para alguém se desviar do obstáculo e chegar no objetivo, ou seja, no alvo, no foco. Porém, em meio a tudo isso, aquele outro grupo, eles ficavam falando coisas erradas que era para aquela pessoa fazer. Aquele que estava com os olhos vendados. Agora precisava daquele que está com os olhos vendados prestar bastante atenção na voz do seu líder, na voz daquele que estava dizendo coisas verdadeiras para ele. Ao contrário, o outro grupo estava o tempo inteiro falando mentiras, tentando desviar do foco. Não é assim na nossa vida diária, no nosso dia a dia? Ao olhar para esse texto que nós lemos, nós não percebemos justamente isso? Não foi exatamente isso que Neemias enfrentou também? Não foi justamente o que o inimigo tentou usar a vida dessas pessoas, Sanbalat, Tobias e alguns outros, para tirar Neemias do foco? Foi justamente isso. Porque agora Neemias estava tentando, juntamente com os judeus, reconstruir o muro de Jerusalém. Uma tarefa que por anos estava lá parado, que precisava ser feita. E eles agora enfrentavam justamente essa dificuldade. Na vida nossa não é diferente. Aplicando na sua vida no dia de hoje, quantas dificuldades você tem enfrentado aí? Quantos blá 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 de um lado e do outro? Quantas vozes que não é do seu líder, que tem tentado tirar você do foco? Eu queria tratar rapidamente, pelo menos 4 coisas que a gente observa na luz do texto que Neemias enfrentou e conseguiu vencer. A primeira dela é que eles tentaram insistentemente desviar a atenção de Neemias. Está no versículo de número 2. Eles mandaram mensagens para que fosse encontrar com eles, interrompendo a obra. A ideia era tirar Neemias do foco. Primeira coisa, eles tentaram desviar a atenção de Neemias. Na sua vida, como é que está? Estão tentando tirar você do foco, tirar você do propósito? Te cuida. Segunda coisa que a gente observa é que eles tentaram vencer o Neemias pelo cansaço. Está no versículo de número 4. Porém, Neemias, o que ele fez? Como ele reagiu? Neemias negou-se uma vez mais e eles tentaram de novo e de novo. Mesmo depois de 4 investidas, Neemias manteve-se firme no propósito. Versículo 4 deixa isso para nós como um aprendizado fantástico. A resposta que Neemias deu foi a mesma: não irei, não vou. Se a primeira coisa foi tentar desviar a atenção dele, a segunda coisa foi tentar vencer ele pelo cansaço, a terceira coisa, eles agora tentaram inventar mentiras
e difamações contra Neemias. Do versículo 5 até o versículo 7 a gente percebe isto. Nós observamos que realmente a ideia deles era bloquear a visão de Neemias, tirar Neemias do propósito. A ideia então vem, quem sabe Neemias parasse de trabalhar para poder se defender. Aqui a ideia deles era essa, tirar ele do foco. Agora ele vai se levantar para poder se defender. Ele vai largar tudo e vai vir com uma palavra de defesa, com uma ação contra nós. Então assim nós conseguimos vencê-lo. Vamos lembrar de A.W. Tozer, né, que diz num de seus livretos, algo marcante, maravilhoso, sobre adquirir poder espiritual, os 5 votos, e um deles é justamente esse: não se defenda por coisa alguma, não se defenda, não se defenda. É Deus que nos justifica. Neemias agora, o que ele faz? Apenas pediu a Deus que aumentasse as suas forças, fortalecesse as suas mãos, fortalecesse para poder ele prosseguir firme. Como você tem reagido quando levantam com mentiras, calúnias e difamações contra a sua pessoa? Qual tem sido a sua reação? Neemias buscou se fortalecer no Senhor. Mas não pararam por aí. A quarta coisa que eles tentaram fazer foi tentar enganar agora Neemias. Está no versículo de número 10. Versículo 10 trata isso. Eles procuraram fazer com que Neemias acreditasse em algo que Deus não disse. Deus não tinha falado nada para esse cidadão, que não é um cidadão brasileiro. Não é um cidadão brasileiro. E aqui uma pergunta para você. O que você tem feito, ou qual tem sido a sua reação diante dessas situações adversas? Porque até levantar dizendo que Deus mandou dizer algo, nós temos ouvido por aí quantas coisas dentro desse sentido. A quem você tem recorrido, hein? A quem? Mas vamos lá, Neemias, o que ele fez? Ele manteve firme no seu propósito, ele permaneceu no projeto que era reconstruir os muros de Jerusalém. Ele manteve, ele estava focado, ele estava com seu propósito claro, nítido, estabelecido. Não abriu mão. Ele manteve firme, ainda que levantaram contra ele, tentando tirar ele da visão, ou seja, bloquear a sua visão. Neemias manteve. Sabe por que ele manteve? Porque os planos que Deus tem a nosso respeito são sempre para nos fazer bem e nos ajudar a vencer as adversidades. Você sabia disso? Claro que você sabe, mas precisa trazer à memória o que nos dá esperança. Os planos de Deus sempre são para nos fazer bem e nos ajudar. Mas por causa das dificuldades que enfrentamos diariamente, ou seja, o dia a dia, somos tendenciosos a ficar perdidos e sem foco. Aqui eu queria já ir para o final com 2 aplicações apenas, ou seja, 2 atitudes práticas que precisamos aplicar urgente na nossa vida. A primeira coisa que você tem que decidir hoje, rapidamente, é manter os seus olhos abertos. Tem que manter os olhos abertos. Precisamos perceber que Deus está fazendo grandes coisas por nós. Grandes coisas. Como Deus tem feito grandes coisas para nós. Observe as estações do ano. Ele tem cuidado de todas elas. Observe a época da colheita. Tem chegado safra após safra. Deus tem feito grandes coisas para nós. Nós precisamos também perceber a boa mão do Senhor agindo em nosso favor. Veja como Deus tem nos livrado. Deus tem te livrado de tantas coisas. Tantas coisas. Pessoas que tentam contra a sua vida, que lançam palavras contra você, mentiras, defamações.
calúnias. Deus tem te livrar de tanta coisa dentro desse aspecto. Dá uma observada. Dentro desse manter os olhos abertos, nós precisamos também perceber que as Escrituras não falham. Ela não falhou em nada até agora. Tudo que está escrito está se cumprindo. Os nossos olhos precisam estar abertos para essas coisas. Se a primeira coisa é manter os olhos abertos, a segunda coisa é manter os ouvidos atentos. Precisamos ouvir a voz de Deus em meio às dificuldades. O que você tem escutado nesses dias, hein? De tanto burburinho. Qual é a voz de comando que você tem dado atenção? Se a primeira coisa é ouvir a voz de Deus em meio às dificuldades, a segunda coisa, dentro desse mesmo aspecto, é que nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer para hoje. Ou seja, não simplesmente uma bibliomancia, deixa eu abrir, deixa eu ver o que diz. Não é isso. Estou falando de uma vida devocional diária, uma vida de relacionamento com Deus, de leitura bíblica e de oração. Nós precisamos voltar a essa prática. Terceira coisa, dentro desse mesmo aspecto, é precisamos ouvir o que o Espírito Santo requer de cada um de nós. O que o Espírito Santo ministrou na sua vida hoje? Para hoje. Para agora. O que ele tem falado com você? É tempo de nós retornarmos. Então, o que fazer quando nos falta um foco? O que fazer? Precisamos retornar para os propósitos e projetos de Deus. Ele sempre tem o melhor para nós. Sempre tem o melhor para nós. Eu queria te desafiar nessa tarde. Desafiar você nessa tarde a observar essas coisas que nós falamos aqui tão brevemente. Porque para permanecer focado naquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos manter os olhos abertos e os ouvidos atentos. Em meio a tanto falatório, qual é a voz que você tem escutado? Nada melhor do que ouvirmos a voz de Deus. E a voz do Senhor, nós escutamos ela através da palavra de Deus. A Bíblia é uma ótima oportunidade para você voltar a ler. Você que ainda não leu, não tem o hábito de ler Bíblia, é uma oportunidade imensa para você começar e experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Até mais. Nos veremos amanhã, se Deus assim permitir. Mas eu quero orar nesse momento. Não poderia fechar esse vídeo sem orar pela sua vida. Vamos orar. Deus, eu quero pedir ao Senhor que essa palavra que acabamos de observar nas Escrituras, através da vida de Neemias, coisa tão rápida, breve, mas que nos desafia algumas coisas, eu queria pedir ao Senhor, ajuda-nos a colocar isso em prática. Diante de tudo que falamos, que os nossos olhos possam estar abertos, nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, percebemos que o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro por essa pessoa, Deus, que está nos ouvindo nesse exato momento. Pedindo ao Senhor, Deus, que quebre essas cadeias, grilhões, tudo que impede de que ele possa ver as coisas do Senhor e ouvir a tua voz. Lança por terra nessa hora, em nome de Jesus, e faz com que ele possa ter esperança no Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Na paz. Até mais.